Milionário traiu sua amada com uma jovem para vê-la sofrer. 8 anos depois, ficou paralisado ao vê-la em um restaurante com seu rival e um menino. O som do trânsito carioca era apenas um murmúrio distante no 28º andar do edifício Meireles, no coração financeiro do Rio de Janeiro. Bruno ajustou a gravata italiana diante do espelho, enquanto observava o porto através da janela panorâmica. Navios carregados de containers coloridos, minúsculos daquela altura, lembravam brinquedos em uma banheira gigante. Senhor Meireles, a reunião com os investidores começa em 5 minutos. A voz de Márcia, sua secretária, soou pelo interfone. Estou indo. Aos 38 anos, Bruno Meireles era o homem que todos queriam ser. À frente da maior construtora do país, tinha o respeito dos concorrentes e o temor dos adversários. Seu império, construído com as próprias mãos, ou melhor, expandido com as próprias mãos, já que herdara o negócio do pai, valia bilhões, mas o único valor que realmente importava para ele estava guardado na pequena caixa de veludo azul em seu bolso. 5 anos. 5 anos desde que conhecera Letícia Lima naquela festa beneficente para crianças carentes. Ele, doador milionário. Ela, professora dedicada de uma escola pública na periferia. O clichê do encontro não diminuía a intensidade do que sentiam um pelo outro. Enquanto caminhava para a sala de reuniões, Bruno acariciou o pequeno volume em seu bolso. O anel tinha sido escolhido pessoalmente. Uma safira cercada por pequenos diamantes. Delicado e elegante como Letícia, mais um projeto bilionário sendo fechado, filho. A voz grave e ligeiramente rouca interrompeu seus pensamentos. Oswaldo Meireles, 67 anos, ainda mantinha a postura intimidadora de sempre. Mesmo já tendo passado oficialmente o comando da empresa para o filho há 3 anos, pai, não sabia que estaria aqui hoje. Um velho não pode mais visitar seu próprio escritório. Oswaldo sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Pensei em passarmos o dia juntos, talvez almoçar no clube naval depois da sua reunião. Tenho compromisso para o almoço, Bruno respondeu, sentindo o peso do anel no bolso. Vou encontrar Letícia. O sorriso de Oswaldo vacilou por uma fração de segundo. Ah, a professora, claro. A relação de Bruno com o pai sempre fora complexa. Desde a partida de sua mãe, quando tinha apenas 8 anos, Oswaldo tornara-se simultaneamente seu protetor e seu torturador psicológico. Foi melhor assim, dizia Oswaldo sobre o abandono da esposa. Mulheres são como esse mercado, Bruno. Instáveis, imprevisíveis, nunca confie plenamente. A reunião transcorreu com a eficiência habitual. Bruno era um showman nos negócios, combinando charme e frieza calculada quando necessário. Um novo condomínio de luxo na Barra seria erguido. Mais uma joia na coroa do Império Meireles. Precisamos comemorar, declarou Oswaldo no elevador, após a saída dos investidores. Cancele seu almoço com a professora, reservei uma mesa no Fazano. Não posso, pai, é importante. Oswaldo estudou o filho com olhos perscrutadores, até que seu olhar captou o volume no bolso do paletó de Bruno. Isso é o que estou pensando. Bruno hesitou. Não planejava contar ao pai sobre o pedido de casamento antes de falar com Letícia, mas o olhar de Oswaldo já havia decifrado tudo. Sim, vou pedir Letícia em casamento hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O elevador chegou ao térreo com um suave ding, mas nenhum dos dois se moveu. Oswaldo finalmente falou, sua voz perigosamente baixa. No meu escritório agora. 5 anos é tempo suficiente para conhecer alguém, pai. Tempo suficiente para uma farsa bem elaborada, rebateu Oswaldo, servindo-se de uísque embora fosse apenas 12:30. O que você realmente sabe sobre ela? Além do fato de que ela é uma professora de escola pública que, por coincidência, conheceu um dos empresários mais ricos do Brasil. Não foi coincidência. Era um evento de caridade. Perfeito para caçar milionários desavisados. Oswaldo tomou um gole. Bruno, você é meu único filho. Tudo o que construí será seu. Acha mesmo que ela ama você e não seu dinheiro? As palavras do pai cutucavam uma ferida antiga em Bruno. A imagem de sua mãe entrando em um carro desconhecido, olhando uma última vez para o filho na janela, antes de partir para sempre. As noites chorando,
perguntando-se o que tinha feito de errado para que ela não o amasse o suficiente para ficar. Letícia não é como minha mãe, Bruno retrucou, a voz trêmula de raiva contida. Todas são iguais quando se trata de dinheiro e status. Você não a conhece. E você sim. Osvaldo caminhou até o filho. Quantas vezes já vi homens inteligentes serem destruídos por mulheres bonitas e ambiciosas? Seu tio Ricardo perdeu tudo para aquela dançarina. O velho Mendonça foi à falência depois que a secretária virou esposa. Bruno fechou os olhos. Os exemplos do pai não eram poucos. Homens ricos que perderam fortunas em divórcios amargos, empresários manipulados por esposas interesseiras. Letícia não é assim. Prove. Bruno abriu os olhos, confuso. Como? Um sorriso quase cruel formou-se nos lábios de Osvaldo. Teste-a. A memória daquele dia no carro com a mãe o assombrava, enquanto dirigia para o almoço. Tinha apenas 8 anos, sentado no banco de trás enquanto ela limpava as lágrimas. Você vai entender quando crescer, meu filho. Foi a última vez que a viu. O teste proposto pelo pai era simples e cruel. Contratar alguém, uma mulher deslumbrante, para seduzir Bruno, criar um flagrante, ver se Letícia lutaria por ele ou seguiria em frente. Se ela realmente o ama, lutará por você. Se não, descobriremos a verdade antes que seja tarde demais. Bruno estacionou na frente do pequeno restaurante onde Letícia sempre almoçava às quintas-feiras. Perto da escola onde dava aulas, simples, acolhedor, com toalhas de mesa xadrez e vasos de margaridas nas mesas, tão diferente dos ambientes que frequentava, ela já estava lá, acenando com um sorriso luminoso, cabelos castanhos presos em um coque despretensioso, algumas mechas soltas emoldurando o rosto, vestido simples, sem joias além dos pequenos brincos que ganhara dele no primeiro ano de namoro. Você parece preocupado, ela disse após o beijo de cumprimento. Aconteceu algo na reunião. Não, a reunião foi ótima. Ele forçou um sorriso. As palavras do pai ecoavam em sua mente. Como pode ter certeza de que ela não está com você apenas pelo dinheiro? Já pensou que talvez ela esteja apenas esperando o momento certo para dar o bote? O casamento perfeito com um empresário rico, filhos, e então o divórcio milionário. Bruno, você está me ouvindo? Ele piscou, voltando à realidade. Letícia o observava com preocupação genuína. Desculpe, estava distraído. Tocou o bolso onde o anel repousava. Não hoje, não com essas dúvidas. Tenho uma surpresa para você. Ela sorriu, animada. Consegui ingressos para aquela exposição de fotografia que você queria ver. É para o próximo sábado. Ela sempre fazia isso, pequenos gestos atenciosos, lembrando-se de detalhes que ele mencionava casualmente. Era genuíno ou uma estratégia bem elaborada. No sábado é seu aniversário, ele respondeu, sentindo-se culpado pelos pensamentos. Eu sei. Ela pegou suas mãos sobre a mesa. E não consigo imaginar forma melhor de comemorar do que fazendo algo que você ama. O plano do pai tomou forma em sua mente. O aniversário de 30 anos de Letícia. A festa surpresa que já estava organizando. O teste definitivo. Na verdade, ele disse, estou planejando algo especial para seu aniversário, enquanto detalhava os planos para a festa, omitindo, é claro, a parte onde testaria seu amor. Bruno se odiava por permitir que a paranoia de Osvaldo o infectasse, mas a semente da dúvida estava plantada. E algumas sementes, uma vez plantadas, crescem raízes profundas demais para serem arrancadas. Lorena Bittencourt cruzou as pernas longas, cobertas por uma meia calça preta que terminava em um par de lobutãs vermelhos. Sentada na sala privativa da construtora Meirelles, ela passava distraidamente os dedos pelos cabelos loiros e perfeitamente lisos. Enquanto aguardava, as revistas na mesa, todas de arquitetura e negócios, não despertavam seu interesse. O Sr. Meirelles vai recebê-la agora, anunciou a secretária, abrindo a porta. Qual deles? Perguntou Lorena, com um sorriso ensaiado. Osvaldo Meirelles. A modelo de 23 anos seguiu a secretária pelo corredor decorado com fotos dos grandes empreendimentos da empresa. Torres corporativas, condomínios de luxo, shopping centers, o império que todos em São Paulo e Rio conheciam. Osvaldo estava de pé junto à janela quando ela entrou, sem se virar. Disse: Já trabalhou como atriz, senhorita Bittencourt.
Apenas em alguns comerciais, respondeu mantendo a compostura. Seu book de modelo havia sido minuciosamente analisado antes dessa convocação misteriosa, mas posso interpretar qualquer papel se o pagamento for adequado. Agora Osvaldo se virou, um meio sorriso nos lábios. Acredito que sim, por favor, sente-se. O plano foi explicado com a frieza de uma transação comercial. Lorena seria generosamente paga para seduzir Bruno Meirelles, o filho, não o pai. Ela confirmou com certo alívio. Sua missão: criar uma situação onde a namorada dele, Letícia, descobrisse a suposta traição. Quero ver como ela reage, explicou Osvaldo. Se realmente ama meu filho, vai lutar por ele. Caso contrário, ele deixou a frase no ar. E se ela lutar? Questionou Lorena. Então talvez ela seja digna dele, respondeu o velho empresário. Embora seu tom sugerisse que considerava essa possibilidade remota, Lorena estudou o contrato. O valor era suficiente para comprar o apartamento que desejava em Ipanema. Além disso, conexões com os Meirelles abriam portas no mundo da moda que nem seu rosto perfeito conseguiria. O senhor Meirelles, Bruno, sabe disso, foi ideia dele. Mentiu Osvaldo com naturalidade. Ele precisa ter certeza antes de pedir a mão dela em casamento. Bruno observava a decoração do salão de festas com um nó no estômago. Balões dourados e brancos, arranjos de orquídeas brancas, as favoritas de Letícia, e uma mesa de doces que incluía todos os que ela amava. A festa surpresa de aniversário de 30 anos estava perfeita. Perfeita também para o teste que destruiria tudo. Lorena havia aparecido em sua vida como um tornado 3 semanas antes. Sempre nos mesmos eventos beneficentes, nas mesmas reuniões sociais, nos cafés que ele frequentava. Em retrospecto, era óbvio que não eram coincidências. Mas Bruno, imerso nas dúvidas plantadas pelo pai, não percebeu a orquestração. Letícia notou. Aquela modelo parece estar em todos os lugares que você vai, comentou certa vez, sem acusação na voz, apenas curiosidade. O Rio é pequeno para quem frequenta os mesmos círculos. Ele respondeu, evasivo, sentindo-se culpado pela primeira vez. Não contou a Letícia sobre os supostos encontros casuais, as mensagens insinuantes que Lorena começou a enviar, os mal-entendidos em que ela aparecia em um jantar de negócios fingindo ter sido convidada. Parte do plano era criar uma história que pudesse ser descoberta. Está tudo bem, Bruno. A voz de seu melhor amigo, Carlos, trouxe-o de volta ao presente. Os convidados começavam a chegar para a festa surpresa. Tudo ótimo. Mentiu, ajustando a gravata. Sentia-se sufocado. Lorena confirmou presença. Informou Carlos, consultando a lista de convidados no celular. Não sabia que vocês eram amigos. Conhecidos, corrigiu Bruno automaticamente. Ela tem apoiado alguns projetos sociais da empresa. Carlos ergueu uma sobrancelha, mas não comentou. Letícia chega em 20 minutos. Regina está trazendo ela. Achando que vão apenas jantar as duas. O plano estava em movimento. Um plano que ele mesmo não sabia ao certo por que estava seguindo. Surpresa. O grito coletivo fez Letícia dar um passo para trás, levando a mão ao peito. Seus olhos arregalados percorreram o salão repleto de amigos, colegas de trabalho e alguns familiares. Todos sorrindo, até encontrarem Bruno no centro, com um buquê de orquídeas nas mãos. Você não faria isso, murmurou ela, entre lágrimas e risos, enquanto caminhava até ele. Feliz aniversário, disse, entregando as flores e beijando-a suavemente. A festa corria perfeitamente. Letícia, radiante em um vestido azul claro que Bruno havia deixado em sua casa com um cartão, para a noite especial. Ria e conversava com os convidados. Não parecia notar os olhares que Lorena lançava na direção de Bruno, nem como a modelo, deslumbrante em um vestido vermelho que deixava pouco à imaginação, sempre encontrava uma desculpa para tocar nele. Mas Bruno notava, e se perguntava se estava arruinando a coisa mais preciosa que tinha na vida. Vai dar tudo certo, sussurrou Lorena em seu ouvido, enquanto dançavam uma música lenta, parte do plano, aproximação gradual, à vista de todos. Ela está observando, veremos como reage. Era verdade. Letícia os observava do outro lado do salão, uma expressão indecifrável no rosto. Não raiva ou ciúme,
algo mais. Triste, a música terminou. Era hora do bolo. Todos cantaram parabéns. Letícia fez um breve discurso agradecendo, especialmente a Bruno, por sempre trazer mais alegria à minha vida, mesmo quando eu acho que não é possível ser mais feliz. As palavras dela eram facas em seu peito. Agora, Bruno, murmurou Lorena quando Letícia foi ao banheiro. É a hora perfeita. Era o auge do plano. Um beijo público, um escândalo, uma provação. Se Letícia lutasse por ele, saberia que ela o amava verdadeiramente. Por que estava fazendo isso? Osvaldo o observava do outro lado do salão, o olhar expectante. E Bruno, como um menino de 8 anos que ainda tentava entender por que não foi amado o suficiente, queria desesperadamente a aprovação do pai. Quando Letícia voltou, ele estava no centro do salão com Lorena, propositalmente visível. A modelo se inclinou e sussurrou algo que fez Bruno rir, uma piada ensaiada. E então, diante de todos os convidados, aproximou seus lábios dos dele. O tempo pareceu congelar. Bruno viu Letícia parar, a poucos metros, observando a cena se desenrolar. Viu os olhos dela, não com raiva, mas com uma compreensão dolorosa, como se finalmente entendesse algo que estivera tentando negar a si mesma. O beijo aconteceu. Durou apenas alguns segundos, mas o suficiente. Houve murmúrios, algumas exclamações de surpresa. Carlos tentou intervir, mas já era tarde demais. Bruno se afastou de Lorena, procurando Letícia com os olhos. Ela caminhou em sua direção, calma demais. Todos observavam, esperando lágrimas, gritos, um escândalo. O próprio Bruno esperava isso. Uma demonstração de que ela lutaria por ele. Em vez disso, quando chegou diante dele, Letícia pegou as próprias orquídeas de uma mesa próxima e as entregou a Bruno, com um sorriso triste. Que Deus abençoe sua nova vida, ela disse simplesmente. Então saiu, sem lágrimas ou cenas, apenas dignidade. Bruno ficou paralisado, o buquê nas mãos, o perfume doce das orquídeas subitamente enjoativo. Não era assim que deveria acontecer. Ela deveria lutar, gritar, exigir explicações, não simplesmente desistir. Se ela realmente me amasse, teria lutado. Pensou amargamente, enquanto observava a porta por onde Letícia havia saído. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Viu? Eu estava certo desde o início. O que Bruno não sabia, o que ninguém na festa sabia, era que Letícia carregava 2 segredos devastadores que mudavam completamente as regras do jogo. Dias antes, havia recebido o diagnóstico de um tumor cerebral, com prognóstico incerto. E naquela mesma manhã, uma ligação informara que sua irmã mais nova, Fabiana Lima, morrera em um acidente de carro, deixando um bebê de apenas 3 meses, Daniel, sob sua tutela. A traição de Bruno não era apenas uma dor emocional. Era o colapso de todo um futuro planejado, justamente quando ela mais precisava de um porto seguro. Quando Letícia entrou no táxi após sair da festa, não estava apenas deixando para trás um amor traído, estava escolhendo uma nova vida, onde lutaria simultaneamente contra o câncer e pela sobrevivência do pequeno sobrinho. Agora sua única família, o teste estava completo, e todos haviam perdido. 8 anos depois, o arranjo de flores chegou pontualmente às 9 da manhã, como sempre fazia no dia do aniversário de Letícia. Bruno nem precisava mais dar as instruções. A floricultura já sabia. Orquídeas brancas, sem cartão. Entrega no endereço que ele mantinha atualizado através de investigadores particulares, um ritual vazio que mantinha há 8 anos, mesmo sem jamais receber uma resposta. Os contratos da incorporadora do Leblon estão prontos para assinatura, informou Márcia, agora diretora executiva da empresa. Entrando em seu escritório com uma pasta, e sua ex-esposa ligou novamente. Bruno suspirou, ajustando os óculos que agora usava. Aos 46 anos, algumas rugas de expressão marcavam seu rosto, principalmente ao redor dos olhos. O cabelo, antes completamente preto, exibia fios grisalhos nas têmporas, que ele não se importava em esconder. O que Lorena quer desta vez? Aumentar a pensão, naturalmente. O casamento com Lorena havia sido um erro colossal, alimentado pela solidão e pela pressão de Osvaldo. Um homem na sua posição,
Precisa de uma esposa, insistia o velho. E quem melhor que a mulher que já conhecia todos os segredos da família? O divórcio, 3 anos depois, foi escandaloso. Manchetes em todas as colunas sociais quando Bruno descobriu a traição dela com um senador. A ironia não lhe escapava. Diga ao advogado para lidar com isso, respondeu, voltando sua atenção para a tela do computador. E cancele meus compromissos desta noite. O jantar com os investidores chineses. Especialmente esse. Remarque para a próxima semana. Quando Márcia saiu, Bruno abriu a gaveta inferior da escrivaninha e retirou uma caixa de veludo azul. Já desbotada pelo tempo, o anel de safira que nunca chegou a entregar. Um lembrete constante do maior erro de sua vida, naquela mesma manhã, do outro lado da cidade. Em um apartamento aconchegante em Botafogo, Letícia terminava de arrumar a mochila do pequeno Daniel. Tia, achei minha camisa do Flamengo, gritou o menino de 8 anos, agitando a peça vermelha e preta como uma bandeira. Ótimo, mas hoje é dia de uniforme da escola, campeão, sorriu Letícia, pegando a camisa e guardando-a na gaveta. A do Flamengo é para o jogo de sábado, lembra? Ela observou o sobrinho enquanto ele vestia o uniforme escolar. Daniel tinha os olhos da irmã, Fabiana, vivos, curiosos, e o mesmo sorriso fácil. Criá-lo sozinha não havia sido fácil, especialmente durante os primeiros anos de tratamento contra o câncer. Mas era a luz que a mantinha seguindo em frente. A campainha tocou. Daniel correu para atender. Dor, Felipe. Letícia sorriu ao ouvir a voz animada do menino. Felipe Cardoso, seu oncologista durante o tratamento, havia se tornado muito mais que um médico. Era um amigo, um apoio constante. E, recentemente, talvez algo mais. Bom dia, campeão! Felipe bagunçou o cabelo do menino. Pronto para o grande teste de matemática. Estudei todas as tabuadas, garantiu Daniel, voltando para pegar sua mochila. Felipe se aproximou de Letícia, alto, com cabelos castanhos começando a ficar grisalhos nas têmporas. Aos 43 anos, ele carregava a seriedade de quem lida diariamente com questões de vida e morte, mas seus olhos sempre tinham um brilho gentil. As flores chegaram de novo? Perguntou em voz baixa. Letícia assentiu. Como todos os anos, dei para a senhora Carminha do 302. Você nunca pensou em respondê-lo. Ela pegou a bolsa. Verificando se estava com tudo o que precisava para o dia na escola onde agora era diretora, não há nada para dizer, Felipe, respondeu simplesmente. O passado ficou no passado. Felipe conhecia a história. Durante os 2 anos de tratamento intensivo contra o tumor cerebral, nos momentos de vulnerabilidade, quando os efeitos da quimioterapia a deixavam fraca demais para manter suas barreiras emocionais, ela havia contado tudo sobre Bruno, a traição, e como havia descoberto sobre sua doença e a morte da irmã quase simultaneamente. Sabe que dia é hoje? Perguntou Letícia, mudando de assunto. Como poderia esquecer? Sorriu Felipe. 8 anos desde sua primeira consulta comigo e 5 anos livre do câncer. Uma data para celebrar. Ela sorriu. Obrigada pelo convite para o jantar. Daniel voltou correndo, mochila nas costas. Estou pronto. Então vamos, disse Felipe pegando as chaves do carro. Deixo você na escola, campeão e sua tia no trabalho. Na sala de reuniões da construtora Meirelles, Bruno observava distraidamente pela janela enquanto seus executivos apresentavam os resultados do trimestre. Após a morte de Osvaldo, 5 anos antes, ele havia expandido o império, não apenas construções, mas hotéis, shopping centers e, recentemente, um conglomerado de hospitais. O Grupo Cardoso ainda não respondeu nossa proposta de parceria para o complexo hospitalar na Barra, informou o diretor financeiro. Estão avaliando outras propostas. O nome despertou a atenção de Bruno. O Grupo Cardoso era seu principal concorrente no novo setor de hospitais. Uma empresa familiar, tradicional, dirigida atualmente por Felipe Cardoso, médico e empresário. Dobrem a oferta, instruiu Bruno. Quero aquele terreno. Sempre fora assim nos últimos 8 anos. Trabalho, expansão, aquisições, preenchendo o vazio com mais zeros na conta bancária. Mais empreendimentos, mais poder. Nunca era suficiente. Algo mais antes de encerrarmos? Perguntou consultando o relógio.
Apenas uma lembrança, Sr. Meirelles, disse sua assistente. A inauguração do restaurante A Promessa é hoje à noite. O chefe é seu amigo e espera sua presença. Cancele, respondeu automaticamente. Senhor, já cancelamos sua presença nas 2 últimas inaugurações. Carlo ficará realmente desapontado. Bruno hesitou. Carlo Fabrizio havia sido seu colega de faculdade e cozinhava como poucos. Sua amizade era uma das poucas que Bruno mantinha. Está bem, manterei esse compromisso. No Hospital Cardoso, Felipe terminava uma reunião com sua equipe médica quando seu celular vibrou. Dr. Cardoso, respondeu, enquanto caminhava pelo corredor. Temos os resultados da proposta Meirelles, informou seu diretor jurídico. Eles dobraram a oferta pelo terreno na Barra. Felipe parou diante da janela que dava para o jardim terapêutico, onde pacientes oncológicos faziam suas caminhadas diárias. O hospital que seu pai construíra e que ele expandira era sua paixão. A fusão com o Grupo Meirelles poderia trazer recursos para projetos ambiciosos. Mas a reputação de Bruno Meirelles o preocupava. Continue avaliando outras propostas. Instruiu. Não quero me precipitar. Ao desligar, notou uma mensagem de Letícia. Não esqueça, 20 aos no A Promessa. Traga Daniel do futebol direto para lá. Felipe sorriu. O novo restaurante italiano que estava inaugurando naquela noite, uma celebração pelos 5 anos livre do câncer. E talvez, o momento perfeito para o que vinha planejando há meses. A chuva começou subitamente. Típica das noites de novembro no Rio de Janeiro, Bruno deixou o motorista em casa e preferiu dirigir sozinho até o restaurante. O trânsito lento combinava com seu humor contemplativo. A Promessa ficava em um casarão reformado em Santa Teresa, com vista para a Baía de Guanabara. Carlo havia sempre prometido que quando abrisse seu próprio restaurante, seria em um lugar com vista privilegiada. A comida sabe melhor quando os olhos também se alimentam. Costumava dizer, Bruno entregou as chaves ao manobrista e entrou, recebendo imediatamente o abraço efusivo do amigo. Pensei que não viria, exclamou Carlo, conduzindo-o para uma mesa reservada. Tenho o melhor lugar para você. A mesa, de fato, tinha uma vista espetacular. Bruno se acomodou, observando o salão elegante, já quase lotado. Carlo voltou com uma garrafa de vinho especial e 2 taças. Da minha adega pessoal, explicou. Para celebrar. Sua inauguração merece. Sorriu Bruno, genuinamente feliz pelo amigo. E para o seu novo começo, acrescentou Carlo, misteriosamente, servindo o vinho. Que novo começo! Carlo apenas sorriu, antes de se afastar para receber outros convidados. Aproveite a noite, amigo. A vida às vezes nos surpreende. Bruno suspirou, sozinho à mesa, observando a chuva pela janela enquanto girava a taça de vinho. Outro aniversário de Letícia, outro ano perdido. Foi então que seu mundo parou. Do outro lado do salão, uma mulher entrava, escoltada por um homem elegante. Os cabelos dela, agora curtos em um corte moderno, emolduravam um rosto que, mesmo após 8 anos, ele reconheceria em qualquer lugar Letícia, mais elegante e radiante do que nunca, vestindo um simples vestido azul marinho. Ao lado dela estava um homem que Bruno também reconheceu. Felipe Cardoso, diretor do Grupo Cardoso, seu concorrente. E entre eles, segurando a mão de Letícia. Um menino de aproximadamente 8 anos, com um sorriso familiar, mas traços faciais que claramente não pertenciam a Bruno. Mamãe, aquele senhor não para de olhar para você, disse o pequeno, alto o suficiente para que Bruno escutasse, paralisando-o no meio do restaurante. O destino, após 8 anos, finalmente os colocava frente a frente novamente. Por um momento, o tempo parou. Bruno sentiu o ar se solidificar em seus pulmões, enquanto o barulho do restaurante se tornava um murmúrio distante. A taça de vinho em sua mão ficou esquecida, levemente inclinada, ameaçando derramar seu conteúdo sobre a mesa impecavelmente posta. Os olhos de Letícia encontraram os seus. Nenhuma surpresa neles. Apenas uma calma resignação, como se ela sempre soubesse que este momento chegaria. Durou apenas 1 segundo, antes que ela desviasse o olhar, sorrindo para o menino ao seu lado. É falta de educação apontar, Daniel, ela disse gentilmente, ajeitando o cabelo do garoto.
Vamos encontrar nossa mesa. Felipe Cardoso, agora com seu braço protetoramente colocado nas costas de Letícia, lançou um olhar curioso na direção de Bruno, assentindo brevemente em reconhecimento educado, antes de conduzir sua pequena família para o outro lado do salão. Daniel, o nome reverberou na mente de Bruno, um menino de aproximadamente 8 anos, com os mesmos olhos expressivos de Letícia, chamando-a de mamãe. Os cálculos foram automáticos e dolorosos. Senhor, está tudo bem com seu vinho? A voz do garçom o trouxe de volta à realidade. Bruno olhou para sua mão. A taça estava agora perigosamente inclinada. Sim, obrigado, respondeu mecanicamente, endireitando-a. Seu olhar continuou fixo na mesa onde os 3 se acomodavam. Felipe puxava a cadeira para Letícia com gentileza. O menino, Daniel, já abria animadamente o cardápio infantil. Uma família que poderia ter sido sua. Trouxe seu prato especial, anunciou Carlo, colocando uma criação elaborada à sua frente. Meu ravioli de lagosta com... Bruno, você está bem, parece que viu um fantasma. De certa forma vi, murmurou Bruno, incapaz de desviar o olhar da mesa distante. Aquela mulher com a criança e Felipe Cardoso. É Letícia. O chefe seguiu seu olhar, compreendendo imediatamente. Ah, disse Carlos, sentando-se à sua frente. Entendo agora. Entende o quê? Por que Felipe fez questão de reservar uma mesa hoje? É um cliente regular, mas insistiu especificamente nesta noite. Carlos estudou o amigo cuidadosamente. Você não sabia que ela estava de volta ao Rio. De volta, ela saiu do Rio. Por alguns anos, pelo que sei, Felipe mencionou algo sobre tratamento especializado em São Paulo. Tratamento. Bruno sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela esteve doente. Carlo pareceu subitamente desconfortável, percebendo que havia falado demais. Não sei detalhes. Apenas ouvi vagamente quando ele fazia a reserva. Olha, talvez seja melhor eu te colocar em outra mesa. Não. Bruno foi firme. Ficarei exatamente onde estou. O chefe hesitou, mas conhecia aquele olhar determinado do amigo. Como quiser. Mas Bruno, proceda com cautela. Eles parecem felizes. Quando Carlos se afastou, Bruno bebeu o vinho em um único gole, seus olhos nunca deixando a mesa distante. O menino ria de algo que Felipe dizia, enquanto Letícia observava os dois com um sorriso sereno, um sorriso que ele conhecia bem, mas que agora pertencia a outra família. Ele ainda está olhando, murmurou Felipe, escondendo a boca atrás do cardápio. Letícia não precisava verificar para saber. Sentia o peso do olhar de Bruno como uma presença física. Ignore, respondeu simplesmente. Esta noite é nossa celebração, não dele. Daniel folheava entusiasmado o menu infantil. Posso pedir espaguete com almôndegas, mamãe, por favor? Claro, querido. Ela sorriu, acariciando os cabelos do menino. Durante 8 anos, Letícia havia reconstruído sua vida cuidadosamente. O diagnóstico do tumor cerebral, apenas dias antes da traição de Bruno, havia sido devastador quando recebeu a notícia sobre o acidente fatal de Fabiana no mesmo período. Sentiu que o universo a estava testando além do suportável. A decisão de deixar o Rio veio naturalmente. São Paulo oferecia o tratamento especializado que precisava, e um novo começo longe das memórias. Felipe, que assumiu seu caso após uma recomendação, tornou-se primeiro seu médico, depois seu amigo, e finalmente seu protetor e o de Daniel. Acho que deveríamos cumprimentá-lo, disse Felipe de repente. O que não? Letícia quase derrubou sua taça d'água. É o civilizado a fazer. Nossos grupos estão negociando, afinal, seria estranho fingir que não o reconhecemos. Letícia fechou os olhos brevemente. Felipe, sempre tão racional e direto, era uma das qualidades que a atraía nele. A capacidade de enfrentar situações desconfortáveis com dignidade. Você está certo, concordou relutantemente. Mas não agora, depois do jantar, talvez. Daniel, alheio à atenção dos adultos, continuava animadamente explicando por que as almôndegas eram claramente superiores a qualquer outro acompanhamento para o espaguete. 3 horas depois, quando a sobremesa já havia sido servida, Bruno ainda permanecia em sua mesa, agora com uma garrafa de vinho quase vazia à sua frente.
O jantar que mal tocara fora substituído por um café que esfriava. Enquanto ele observava Letícia e sua família interagirem, estudou cada movimento dela, a maneira como inclinava a cabeça quando escutava Daniel falar. O toque suave que ocasionalmente deixava repousar no braço de Felipe, o brilho em seus olhos quando ria, estava mais bonita do que se lembrava, com uma maturidade e serenidade que não estavam presentes 8 anos antes. E então, o inevitável aconteceu. Os 3 se levantaram para sair, e o caminho para a porta passava diretamente por sua mesa. Bruno sentiu o coração acelerar quando os viu se aproximarem. Felipe, com sua postura elegante e confiante, claramente reconheceu a situação e tomou a iniciativa. Sr. Meirelles, cumprimentou formalmente estendendo a mão. Felipe Cardoso, creio que nossas empresas estão em negociações. Bruno levantou-se, aceitando o aperto de mão, mas seus olhos estavam fixos em Letícia. Doer Cardoso, respondeu mecanicamente. Um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Um silêncio constrangedor pairou entre eles, até que Felipe, sempre o diplomata, continuou. Acredito que já conhece Letícia Lima. Era uma pergunta estranha, considerando as circunstâncias, mas a formalidade oferecia uma âncora em meio à situação surreal. Sim, respondeu Bruno, sua voz mais rouca do que pretendia. Já nos conhecemos. Letícia finalmente olhou diretamente para ele. Não havia raiva em seus olhos, nem mágoa, apenas uma distância educada. Olá, Bruno, disse simplesmente. Há muito tempo. Daniel observava a interação com curiosidade infantil. Vocês são amigos? Perguntou inocentemente. Bruno viu o pânico momentâneo nos olhos de Letícia antes que ela se recompusesse. Conhecemo-nos há muitos anos, querido, explicou ela. Antes de você nascer. O menino assentiu, aceitando a explicação vaga, mas seus olhos curiosos continuaram estudando Bruno com interesse. São seus olhos, disse Bruno suavemente. Ele tem seus olhos. Algo tremulou na expressão de Letícia. Uma vulnerabilidade que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Daniel é filho da minha irmã Fabiana. Ela disse, a voz firme. Ele está comigo desde que tinha 3 meses. A revelação atingiu Bruno como um soco. O menino não era filho dela biologicamente. Não era o resultado de um relacionamento com Felipe após sua separação. Era seu sobrinho. Sinto muito pela sua irmã, disse sinceramente. Não sabia. Há muitas coisas que você não sabe. Bruno, respondeu Letícia sem rancor, apenas constatando um fato. Felipe, percebendo a tensão crescente, interveio suavemente. Estamos comemorando hoje, explicou. 5 anos desde que Letícia está livre do câncer. A segunda revelação caiu como uma bomba. Câncer. A palavra ecoou na mente de Bruno, conectando pontos até então dispersos. O tratamento em São Paulo que Carlo mencionara, a ausência prolongada do Rio, o corte de cabelo diferente. Câncer, repetiu estupidamente. Letícia lançou um olhar reprovador para Felipe antes de se dirigir novamente a Bruno. Sim, um tumor cerebral, mas isso é passado. Estamos celebrando a vida agora. Daniel, cansado da conversa adulta, puxou a mão de Letícia. Podemos ir, mamãe. Você prometeu que eu poderia assistir a um episódio da minha série antes de dormir. Claro, querido, sorriu ela, visivelmente aliviada pela interrupção. Temos que ir agora. Foi interessante vê-lo novamente, Bruno. Poderíamos marcar um almoço para discutir a parceria entre nossos grupos, sugeriu Felipe profissionalmente. Minha secretária entrará em contato com a sua, antes que Bruno pudesse responder. Os 3 já estavam se afastando. Observou-os saírem do restaurante. Felipe com a mão nas costas de Letícia. Daniel entre eles, segurando a mão dela. A família que poderia ter sido sua. Quando se sentou novamente, sua mente estava em turbilhão. Letícia havia enfrentado um câncer enquanto criava o filho órfão de sua irmã. Tudo isso enquanto ele construía impérios vazios e se afundava em um casamento fracassado. Naquela mesma noite, Bruno tomou uma decisão. Precisava saber mais em seu apartamento. Fez uma ligação. Ricardo, Bruno Meirelles, preciso de uma investigação completa. Máxima discrição. Uma pausa enquanto anotava os nomes. Letícia Lima IDR, Felipe Cardoso.
Quero saber tudo sobre os últimos 8 anos. Especialmente sobre um tratamento de câncer em uma criança chamada Daniel. A obsessão estava apenas começando. Bruno girava lentamente o dossiê entre as mãos, relutante em abri-lo. Ricardo, seu investigador particular, havia sido minucioso. Como sempre, a pasta continha 8 anos de vida de Letícia, neatamente documentados em fotografias, relatórios médicos, endereços e conexões, toda a história que ele não viveu. O senhor não vai abrir? Perguntou Ricardo, sentado à sua frente no escritório. Um homem discreto, na casa dos 50, com olhos que pareciam registrar tudo. Você já leu tudo? Questionou Bruno. É meu trabalho, respondeu simplesmente. Reuni tudo o que consegui. O caso médico dela foi particularmente difícil de acessar. Segurança hospitalar melhorou muito na última década. Bruno finalmente abriu a pasta. A primeira fotografia mostrava Letícia em uma cama de hospital, a cabeça completamente raspada, tubos conectados a seus braços. A imagem o atingiu como um golpe físico. Glioblastoma de grau 3, informou Ricardo clinicamente. Diagnosticado uma semana antes do seu incidente no aniversário dela, prognóstico inicial não favorável. A DR Silveira, em São Paulo, recomendou um protocolo experimental desenvolvido pelo DR. Felipe Cardoso no Hospital Cardoso, foi assim que eles se conheceram. Bruno passou para a próxima foto. Letícia, ainda muito magra e com o cabelo começando a crescer, segurando um bebê no colo. Daniel Lima, continuou Ricardo. Filho de Fabiana Lima, irmã mais nova da senhorita Letícia. Fabiana morreu em um acidente na rodovia Presidente Dutra, 3 dias antes do aniversário de 30 anos da senhorita. Letícia, o pai da criança, desconhecido, nenhum registro na certidão. A senhorita Letícia obteve a guarda legal uma semana depois, ainda durante seu primeiro ciclo de quimioterapia. A sequência de golpes que Letícia havia sofrido naquela semana era avassaladora. Diagnóstico de câncer, morte da irmã, responsabilidade por um bebê de 3 meses e, para completar, a traição pública do homem que amava. Continua, pediu Bruno, sua voz quase um sussurro. Os 2 primeiros anos foram os mais difíceis. O tumor respondeu ao tratamento inicial, mas houve uma recidiva. Segunda cirurgia, mais agressiva, o DR Cardoso assumiu pessoalmente o caso. Bruno passou para a próxima sessão. Fotos de Letícia e Daniel em um pequeno apartamento em São Paulo. Ela, visivelmente mais recuperada, dando os primeiros passos ao menino, festas de aniversário modestas, Daniel crescendo. Ela trabalhou remotamente durante a maior parte do tratamento, criava conteúdo educacional online, voltou a lecionar presencialmente quando Daniel tinha 5 anos, já no Rio de Janeiro. E então, as fotos que Bruno temia, Letícia e Felipe, primeiramente em contextos médicos, depois em situações mais pessoais. Caminhando na praia, em um restaurante, sempre com Daniel. Qual é a natureza do relacionamento deles? Perguntou, tentando soar indiferente. Ricardo hesitou. É complexo. Profissionalmente, ele continua sendo seu médico. Com check-ups regulares, pessoalmente, são próximos. Mas, outra hesitação. Meus contatos no Hospital Cardoso dizem que não há confirmação de um relacionamento romântico formal. Compartilham momentos com o menino, mas moram em endereços separados. Bruno sentiu um alívio irracional diante daquela informação. Há mais uma coisa, acrescentou Ricardo, apontando para a última página. Todas as orquídeas que você enviou nos últimos 8 anos, ela nunca as jogou fora. Cada arranjo foi doado ao setor de oncologia do Hospital Cardoso. As enfermeiras confirmaram. 3 dias depois, Letícia encontrou um envelope simples em sua mesa na escola onde agora era diretora, sem remetente. Apenas seu nome em uma caligrafia que reconheceu imediatamente. Dentro, um breve bilhete. Podemos conversar, por favor, Bruno. Ela suspirou, guardando o envelope na gaveta. Era o 3º contato desde o encontro no restaurante. Primeiro, um enorme buquê de orquídeas. Diferente dos anuais, este tinha um cartão. Depois, uma ligação não atendida para seu celular, número que ele claramente não deveria ter. Diretora Lima. A secretária interrompeu seus pensamentos. DR Cardoso na linha 2. Letícia atendeu,
grata pela distração. Como está seu dia? Perguntou Felipe, sua voz tranquilizadora como sempre. Ocupado, respondeu sem mencionar o envelope. Daniel tem natação às 4. Consegue buscá-lo? Claro, depois podemos jantar em casa. Havia uma nota diferente na voz dele, algo quase nervoso. Seria ótimo, sorriu Letícia. Vou levar aquele vinho que você gosta. Ao desligar, seus olhos voltaram involuntariamente para a gaveta onde guardara o bilhete de Bruno. 8 anos construindo uma nova vida, 8 anos afastando as lembranças, e bastou um encontro casual para que o passado viesse bater à sua porta. Seu telefone vibrou com uma mensagem, número desconhecido. Estarei no café em frente à sua escola às 17 horas. Apenas 15 minutos do seu tempo, por favor, B. Letícia olhou para o relógio. 16h30. Tempo suficiente para terminar o relatório que estava escrevendo e... O quê? Realmente considerava encontrá-lo? Bruno esperava ansiosamente, remexendo a colher na xícara de café já frio. 17h20. Ela não viria. Tinha sido tolo em pensar que... Tenho exatamente 10 minutos. Letícia estava de pé ao lado da mesa. Ainda usando o conjunto elegante que vestia para o trabalho, cabelo curto perfeitamente arrumado, maquiagem discreta, postura ereta, uma versão mais madura e segura da mulher que ele conhecera. Obrigado por vir, disse Bruno, levantando-se apressadamente. Por favor, sente-se. Prefiro ficar de pé, respondeu calmamente. O que você quer, Bruno? Direto ao ponto, sem rodeios. A Letícia de 8 anos atrás teria sido mais hesitante, mais conciliadora. Eu queria, precisava. Ele respirou fundo. Tinha ensaiado este momento, mas agora as palavras fugiam. Por que não me contou sobre o câncer? Os olhos dela se estreitaram. Era essa sua pergunta urgente, depois de 8 anos. Eu teria estado lá para você, insistiu. Se soubesse, interrompeu Letícia, sua voz controlada, mas com uma corrente subterrânea de raiva. Se soubesse... O que, Bruno? Teria cancelado seu beijo público com Lorena? Teria desfeito a humilhação que me impôs na frente de todos os meus amigos? Ou teria apenas se sentido menos culpado enquanto seguia com ela? Bruno empalideceu. Não foi, não era. Ele se interrompeu. Não há desculpa para o que fiz. Não há, concordou Letícia. E quanto a Daniel... Sabe que perdi minha irmã 3 dias antes daquela festa, que de repente me tornei responsável por um bebê enquanto descobria que tinha um tumor cerebral. Eu sinto muito, murmurou Bruno. Por tudo. Letícia o estudou por um longo momento. Sabe o que é irônico? Naquela noite, eu ia te contar sobre o diagnóstico. Tinha acabado de processar a notícia, estava aterrorizada. Você era a pessoa com quem eu queria compartilhar meu medo. Ela balançou a cabeça. Engraçado como a vida funciona. Bruno sentiu o peso de cada palavra. O timing cruel do universo. Se tivesse esperado apenas mais um dia, se não tivesse cedido ao plano do pai, Felipe Cardoso disse repentinamente: Vocês estão... Isso não é da sua conta, cortou Letícia. Felipe salvou minha vida. Literalmente, esteve ao meu lado em cada cirurgia, cada sessão de químio, cada recaída. Ajudou a criar Daniel quando eu mal conseguia me levantar da cama. Eu teria feito o mesmo, insistiu Bruno. Mas não fez. Respondeu simplesmente. Fizemos nossas escolhas, Bruno. Eu segui em frente. Sugiro que você faça o mesmo. Ela consultou o relógio. Meus 10 minutos acabaram. Letícia, por favor. Bruno levantou-se, quase derrubando a xícara. Só mais um instante. Eu nunca deixei de pensar em você, todos estes anos. Algo suavizou nos olhos dela. Por um breve momento, Bruno vislumbrou a Letícia que conhecera, compassiva mesmo diante da dor. O que você quer, Bruno? Realmente. Uma chance, respondeu honestamente. De explicar, de me redimir, de conhecer você novamente, a pessoa que você é agora. Letícia suspirou. Tenho uma vida, um filho para criar, responsabilidades. Eu sei, só peço algumas conversas, nada mais. Após um longo silêncio, ela assentiu levemente. Posso almoçar na próxima quarta, meio-dia, no restaurante do Parque Lage. É público, é breve, é tudo o que ofereço por enquanto. Estarei lá, prometeu Bruno rapidamente. Antes que ela pudesse mudar de ideia, Letícia se virou para sair,
mas parou. E Bruno? Felipe não sabe que estou aqui. Prefiro manter assim por enquanto. Enquanto a observava atravessar a rua de volta à escola, Bruno sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. Pequena, frágil, improvável. Mas ainda assim, esperança. No outro lado da rua, dentro de seu carro, Ricardo fotografava discretamente a cena. Seu trabalho como investigador era documentar, não julgar, e algo lhe dizia que este caso estava longe de terminar. Os almoços às quartas-feiras haviam se tornado uma rotina nas últimas 3 semanas. Sempre no mesmo local, sempre com Letícia chegando pontualmente às 12h e saindo às 13h para voltar à escola. Sempre com Bruno chegando 15 minutos antes, nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro. Você realmente construiu um hospital pediátrico em Nova Iguaçu? Perguntou Letícia, enquanto saboreava sua salada. O outono carioca trazia uma brisa agradável aos jardins do Parque Lage, onde almoçavam. Estamos na fase final de construção, confirmou Bruno. A ideia surgiu depois depois de saber do seu tratamento, Letícia ergueu uma sobrancelha. Então devo me sentir responsável por esse súbito interesse em oncologia. Não foi súbito, defendeu-se Bruno. Após a morte do meu pai, comecei a repensar as prioridades da empresa. Construir apenas condomínios de luxo parecia vazio. Era verdade, a morte de Osvaldo, 5 anos antes, havia sido um ponto de virada. O velho patriarca partira sem revelar sua manipulação, deixando Bruno afogado em arrependimentos e perguntas não respondidas. Daniel perguntou sobre você ontem, comentou Letícia casualmente, mudando de assunto. Bruno se engasgou com a água. Mesmo o que ele quis saber, como nos conhecemos, disse que você parecia importante com seu terno chique. Ela sorriu levemente. Crianças percebem tudo. O que você respondeu? A verdade é que fomos namorados há muito tempo. E ele ficou surpreso, depois curioso. Perguntou por que terminamos. Bruno pousou o garfo. E o que você disse? Letícia o encarou diretamente. Que às vezes pessoas que se amam cometem erros que não podem ser desfeitos. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelos sons distantes de outros visitantes do parque. Felipe sabe desses almoços? Perguntou Bruno finalmente. Contei depois do segundo, respondeu Letícia. Não tenho segredos com ele. E como ele reagiu? Como adulto. Ela deu de ombros. Disse que confia no meu julgamento. Bruno sentiu uma pontada de ciúme. A intimidade implícita naquela confiança dizia mais sobre o relacionamento deles do que qualquer declaração explícita. Vocês estão juntos? Perguntou diretamente. Letícia tomou um gole de água antes de responder. Estamos construindo algo. É complicado quando seu oncologista se torna seu melhor amigo e potencialmente mais, linhas tênues. Mas você o ama. Bruno, seu tom era de advertência. Desculpe, não é da minha conta. Não é. Ela consultou o relógio. Tenho que voltar. Reunião com os pais às 13h30. Bruno assentiu. Escondendo a decepção, era sempre assim. Momentos de conexão genuína, interrompidos pelo inexorável passar do tempo. Letícia tinha uma vida organizada, responsabilidades, horários, uma estabilidade duramente conquistada que ele não tinha o direito de perturbar. Na próxima semana? Perguntou esperançoso. Não poderei na quarta, Daniel tem apresentação na escola. Ela hesitou. Mas quinta seria possível. Quinta está perfeito, concordou rapidamente. Enquanto a observava se afastar, Bruno percebeu que, semana após semana, ela deixava cair pequenos fragmentos do muro que construíra. Não era perdão, ainda. Mas talvez, eventualmente, pudesse ser compreensão. Senhor Meireles. Bruno ergueu os olhos dos documentos que revisava. Márcia, sua assistente, parecia incomumente hesitante à porta do escritório. Sim. A1. Visitante, Cláudio Mesquita. Diz ser urgente. O nome não despertou reconhecimento imediato. Não tenho nenhuma reunião agendada com ele. Ele diz ser ex-assistente do seu pai. Insiste que precisa falar com você pessoalmente, parece, doente. Bruno franziu o senho. Seu pai tinha vários assistentes ao longo dos anos.
mas o nome Mesquita não lhe era familiar. Mande-o entrar. O homem que entrou apoiava-se pesadamente em uma bengala. Magro ao ponto da fragilidade, cabelos completamente brancos, aparentava ter 70 anos, embora Bruno suspeitasse que fosse mais jovem, envelhecido pela doença. Senhor Mesquita, por favor, sente-se, ofereceu Bruno, indicando a cadeira. Obrigado por me receber, disse o homem com dificuldade. Não tenho muito tempo, então serei direto. Em que posso ajudá-lo? Não é ajuda que ofereço, mas absolvição. O homem tossiu, um som úmido e preocupante. Trabalhei para seu pai durante 7 anos como assistente pessoal de assuntos confidenciais. Ele confiava em mim para resolver situações delicadas. Bruno sentiu um arrepio. Conhecia bem as situações delicadas que seu pai costumava ter. Estou morrendo, continuou Mesquita sem rodeios. Câncer terminal, 3 meses no máximo. Segundo os médicos, antes de partir, estou tentando corrigir alguns erros. Que tipo de erros? O tipo que destrói vidas. O homem o encarou diretamente, como o que fizemos com você e Letícia Lima. O nome caiu como uma bomba no recinto. Bruno sentiu o sangue gelar. O que você sabe sobre Letícia? Perguntou, tenso. Tudo. Fui eu quem coordenou a operação, a pedido do seu pai. Mesquita abriu uma pasta surrada que trazia consigo. Tenho tudo documentado aqui. Seu pai contratou Lorena Bittencourt diretamente, sem seu conhecimento. Ela nunca foi coincidência. Cada encontro foi meticulosamente planejado. Mas eu aceitei o plano do meu pai, argumentou Bruno, confuso. Concordei com o teste. Concordou com uma versão dele, corrigiu Mesquita. Seu pai foi muito além. Ele falsificou evidências de que Letícia estaria traindo você. Lembra-se de ter visto mensagens suspeitas no celular dela algumas semanas antes. Bruno piscou, a memória voltando. Sim, mensagens para um tal de Miguel, meu pai me mostrou. Fabricadas, confirmou Mesquita. Assim como os supostos encontros que ela teve em horários que deveria estar dando aula. Tudo falsificado. A revelação era esmagadora. Bruno sentiu náuseas. Por quê? Sussurrou. Por que ele faria isso? Seu pai acreditava que ela seria sua ruína. Uma professora sem recursos, sem conexões úteis para os negócios. Ele queria para você uma esposa que ampliasse o Império Meirelles, não alguém que, em suas palavras, desperdiçasse fortuna com escolas para pobres. Bruno se levantou. Incapaz de conter a agitação, andou até a janela, tentando processar o que ouvia. Por que me contar isso agora? Como disse, estou morrendo. Carrego muitos arrependimentos. Mas esse... Mesquita tossiu novamente. Ver como ele manipulou o próprio filho, a crueldade calculada, quando soube sobre o câncer dela. Anos depois, percebi a magnitude do que havíamos feito. Você sabia do câncer. Seu pai também. Interceptamos o resultado dos exames dela antes mesmo que chegassem à clínica. Ele achou conveniente. Disse que facilitaria a separação, que ela estaria ocupada demais lutando pela própria vida para causar problemas. Bruno sentiu uma onda de náusea tão forte que teve que se apoiar na mesa. A monstruosidade do que ouvia era quase incompreensível. E Lorena, meu casamento com ela. Parte do plano desde o início. Seu pai a considerava controlável. Ela vinha de uma família falida. Precisava desesperadamente do dinheiro e do status. O que não previmos foi seu envolvimento genuíno com o senador. Bruno passou as mãos pelo rosto, sentindo o mundo desabar. Toda sua vida adulta havia sido construída sobre uma mentira elaborada, arquitetada pelo próprio pai. Tenho tudo documentado aqui, repetiu Mesquita, empurrando a pasta em sua direção. Gravações, fotografias, contratos. Sua Letícia era inocente, completamente inocente. E nós a destruímos no momento em que ela mais precisava de apoio. Bruno pegou a pasta com mãos trêmulas. A primeira foto mostrava Osvaldo e Lorena em uma reunião privada, datada de 3 semanas antes da festa de aniversário de Letícia. Meu pai partiu sem me contar nada disso, murmurou Bruno. Ele nunca se arrependeu, confirmou Mesquita. Até o fim, acreditava ter feito o melhor para você e para a empresa. Como posso confiar no que você está me dizendo?
Por que viria até mim agora? Mesquita sorriu tristemente. Não me resta nada para ganhar ou perder, Sr. Meireles. A morte tem esse efeito clarificador sobre nossas prioridades. Ele se levantou com dificuldade. Espero que não seja tarde demais para você consertar o que ainda pode ser consertado. Após a saída de Mesquita, Bruno permaneceu imóvel, a pasta aberta à sua frente. Documento após documento confirmava a conspiração. Recibos de pagamentos a Lorena, transcrições de instruções de Osvaldo, até mesmo o contrato de casamento pré-nupcial, com cláusulas que seu pai havia inserido sem seu conhecimento pleno. Seu telefone tocou. Letícia, provavelmente para confirmar o almoço de quinta-feira. Bruno não atendeu. Como poderia falar com ela agora? Como poderia sequer explicar a magnitude da traição que seu pai havia orquestrado? Pegou as chaves do carro e a pasta. Precisava dirigir, pensar, processar a revelação devastadora. A chuva começava a cair lá fora, o céu escurecendo como seu humor. Enquanto dirigia sem destino pelas ruas do Rio, uma tempestade se formava, tanto no céu quanto em seu coração. O para-brisa embaçado refletia sua visão turva da vida. Tudo o que acreditava saber havia sido uma manipulação cruel, e a mulher que mais sofreu com isso estava, finalmente, reconstruindo sua vida. Um relâmpago cortou o céu, iluminando momentaneamente a estrada à frente. Assim como a verdade havia iluminado sua consciência, tarde demais, Bruno percebeu a curva fechada e o caminhão que vinha na direção oposta. Girou o volante bruscamente, sentindo o carro derrapar na pista molhada. O impacto foi brutal e imediato. O som da chuva contra a janela do hospital marcava um ritmo constante, quase hipnótico. Letícia observava a figura imóvel na cama, conectada a tubos e monitores que emitiam bips regulares, o único sinal audível de que Bruno ainda estava vivo. Como ele está? Perguntou Felipe, entrando silenciosamente no quarto e colocando um copo de café em suas mãos. Igual, respondeu ela, aceitando a bebida quente com gratidão. 3 dias desde o acidente, 3 dias em coma induzido. Nenhuma mudança. A ligação que recebera na quinta-feira, quando Bruno não apareceu para o almoço, ainda ecoava em sua mente. Senhorita Lima, aqui é o Hospital Santa Teresa. O senhor Bruno Meireles sofreu um acidente grave. Seu número estava na lista de emergência. Ela quase não reconheceu Bruno quando o viu pela primeira vez após a cirurgia de emergência. O rosto que conhecia tão bem estava inchado, cortado, irreconhecível, costelas quebradas, pulmão perfurado, traumatismo craniano, baço rompido, uma lista interminável de danos. Você não precisava passar a noite aqui, disse Felipe, sentando-se ao seu lado. Eu poderia ter ficado. Eu sei. Letícia segurou o copo com mais força. Mas parecia o certo a fazer. O médico assistente havia explicado a situação com a franqueza brutal típica dos profissionais habituados a dar más notícias. Múltiplas fraturas na coluna, danos na medula. Mesmo se Bruno sobrevivesse, havia grande probabilidade de paralisia, ao menos temporária. Daniel perguntou por você esta manhã, comentou Felipe. Disse que está preocupado. Letícia sorriu levemente. Ele é um bom menino. Ele também é perceptivo. Percebeu que algo mudou nas últimas semanas entre vocês dois. Não havia acusação na voz de Felipe. Apenas uma constatação. Eu não sei o que mudou, admitiu Letícia. Foram apenas almoços. Conversas. Conversas importantes o suficiente para você estar aqui há 3 dias. Ela olhou para Bruno, tão vulnerável em seu estado inconsciente. Encontraram uma pasta no carro, documentos sobre sobre o que aconteceu 8 anos atrás. Ele ainda estava obcecado pelo passado. Não era bem isso. Letícia hesitou. Márcia me entregou alguns dos documentos ontem. Parece que Bruno descobriu que foi manipulado pelo pai, que o teste foi muito além do que ele sabia. Felipe franziu o senho. Que tipo de manipulação? Do tipo cruel? Osvaldo falsificou evidências, contratou pessoas, criou toda uma narrativa para separar-nos. Bruno estava dirigindo para me encontrar quando sofreu o acidente. Queria me contar a verdade. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som constante dos monitores cardíacos e da chuva contra a janela. O que você sente por ele, Letícia? Perguntou Felipe finalmente.
Sua voz suave. Era a pergunta que ela mesma evitava. Não sei, respondeu honestamente. 8 anos é muito tempo. Somos pessoas diferentes agora. Mas ainda existe algo. Não era uma pergunta. Letícia virou-se para Felipe. Vendo nos olhos dele não ciúme, mas uma compreensão profunda que só vinha de alguém que realmente se importava. Existe história, concedeu ela. Memórias, perguntas não respondidas que finalmente estão encontrando respostas. Felipe assentiu lentamente. Você nunca falou muito sobre ele durante o tratamento. Apenas que havia terminado um relacionamento importante antes do diagnóstico. Era doloroso demais, admitiu. E eu tinha preocupações mais urgentes. Sobreviver, cuidar de Daniel. Você é extraordinária, sabia? Felipe tocou levemente seu ombro. A maioria das pessoas teria desmoronado enfrentando metade do que você passou. Letícia sorriu, cansada. Não tive escolha. Daniel precisava de mim. Um gemido baixo interrompeu a conversa. Os dedos de Bruno se moveram levemente sobre o lençol branco. Bruno! Letícia se aproximou da cama. Você pode me ouvir. Os olhos dele permaneceram fechados, mas seus dedos se moveram novamente, como se procurassem algo. Ou alguém. Vou chamar o médico, disse Felipe, saindo rapidamente do quarto. Letícia segurou a mão de Bruno gentilmente. Estou aqui, murmurou. Você vai ficar bem. Os olhos de Bruno se abriram lentamente, desfocados a princípio, então fixando-se no rosto dela com crescente reconhecimento. Letícia, sua voz era apenas um sussurro rouco. Sim, sou eu. Não tente se mover. Você sofreu um acidente grave. A pasta, murmurou ele. Está segura. Eu vi alguns documentos. Meu pai... A voz de Bruno falhou. Ele mentiu, manipulou tudo. Eu sei, acalmou-o Letícia. Descanse agora. Podemos falar sobre isso quando estiver mais forte. Os médicos entraram, pedindo gentilmente que Letícia se afastasse enquanto examinavam Bruno. Felipe observava do canto do quarto, seu rosto profissional mascarando quaisquer emoções pessoais. Mais tarde, quando os médicos terminaram e Bruno dormia novamente. Um sono natural desta vez, não induzido. O neurologista explicou a situação a Letícia e Felipe. Há sensibilidade abaixo da cintura, o que é um bom sinal, mas não podemos descartar algum grau de paralisia. A medula sofreu compressão significativa. Precisaremos de tempo e fisioterapia intensiva para avaliar o real prognóstico. Quanto tempo? Perguntou Letícia. Semanas, possivelmente meses. O médico consultou o prontuário. O Sr. Meirelles tem família próxima. Alguém que possa apoiá-lo durante a recuperação. Letícia e Felipe trocaram olhares. Não, respondeu ela. Seus pais faleceram, ele é divorciado, sem filhos. Entendo bem. Ele precisará de um sistema de apoio considerável. A reabilitação será longa e difícil. Quando o médico saiu, Letícia se afundou na cadeira próxima à janela, observando a chuva que agora caía com menos intensidade. O que você está pensando? Perguntou Felipe, sentando-se ao lado dela. Estou pensando em como a vida dá voltas, respondeu, olhando para a figura adormecida de Bruno. Quando descobri meu diagnóstico, estava completamente sozinha. Se Daniel não tivesse chegado à minha vida, não sei se teria encontrado forças para lutar. Você é mais forte do que pensa, disse Felipe suavemente. Ainda assim, ter alguém fez toda a diferença. Ela se virou para encará-lo. Felipe, eu preciso ajudá-lo. Não posso simplesmente virar as costas. Ele segurou sua mão. Eu sei, não esperaria menos de você. Isso muda as coisas entre nós, disse ela, a voz embargada. Talvez, concedeu Felipe, ou talvez apenas esclareça o que sempre esteve lá. Você nunca realmente seguiu em frente, Letícia. Parte de você sempre ficou presa àquela noite. Aquelas perguntas sem resposta. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto dela. O que fazemos agora? Fazemos o que sempre fizemos. Um dia de cada vez. Felipe enxugou gentilmente uma lágrima em sua bochecha. Eu nunca quis ser um substituto. Você sabe. Só queria ser alguém em quem você pudesse se apoiar. Você foi muito mais que isso, disse Letícia sinceramente. Sem você, não estaria aqui hoje. E talvez esse tenha sido meu papel na sua história. Sorriu Felipe, uma tristeza resignada em seus olhos.
ser a ponte que a levaria de volta a ele. Felipe, tudo bem. Ele apertou sua mão suavemente. De verdade, mas prometa-me uma coisa. Seja honesta consigo mesma sobre o que realmente quer. Você merece felicidade, Letícia, onde quer que a encontre. Na manhã seguinte, quando Bruno acordou, encontrou Letícia adormecida na poltrona ao lado de sua cama, um livro aberto em seu colo. Por alguns momentos, apenas a observou, absorvendo cada detalhe de seu rosto sereno, as pequenas linhas que não estavam lá 8 anos antes, o corte de cabelo que destacava ainda mais seus olhos expressivos. Tentou se mover e foi recompensado com uma onda de dor excruciante que o fez soltar um gemido involuntário. O som despertou Letícia imediatamente. Bom dia, disse ela, aproximando-se. Como está se sentindo? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão, respondeu ele com um sorriso fraco. O que, pelo visto, não está longe da verdade. Letícia pegou um copo d'água com um canudo e o ajudou a beber. Os médicos disseram que você teve sorte de sobreviver. Por que você está aqui, Letícia? Perguntou Bruno diretamente, após saciar a sede. Depois de tudo, porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Respondeu simplesmente. Eu sei o que é enfrentar um diagnóstico difícil sem ter certeza do que vem depois. Bruno fechou os olhos brevemente. O peso da culpa quase mais insuportável que a dor física. Você viu os documentos? Alguns deles o suficiente para entender. Eu não sabia, sussurrou ele. Juro que não sabia a extensão do que meu pai fez. Mas isso não me absolve. Eu concordei com o teste, deixei que plantasse a dúvida em mim. Por quê? Perguntou Letícia, a pergunta que carregava há 8 anos. Porque tinha medo, admitiu, olhando-a nos olhos. Medo de que você fosse como minha mãe. Medo de amar alguém que eventualmente me abandonaria. Era mais fácil testar e confirmar minhas piores suspeitas do que viver com a incerteza. E quando simplesmente fui embora em vez de lutar, pareceu confirmar tudo o que meu pai havia dito, completou Bruno. Que se você realmente me amasse, teria lutado por mim. Letícia balançou a cabeça, uma tristeza antiga em seus olhos. Eu estava lutando, Bruno, lutando por minha vida, lutando pelo futuro de Daniel. Eu sei disso agora. Uma lágrima escorreu pelo rosto machucado de Bruno, e daria tudo para voltar atrás. O silêncio que seguiu estava carregado de 8 anos de dor não expressa, de perguntas finalmente respondidas, de um luto por tudo que poderia ter sido. Os médicos disseram que sua recuperação será longa, disse Letícia finalmente. Você provavelmente enfrentará algum grau de paralisia, ao menos temporariamente. Bruno assentiu, absorvendo a informação com surpreendente calma. Comparado à revelação de Mesquita, comparado à magnitude do que havia perdido por sua covardia, a perspectiva de paralisia parecia quase secundária. Não tenho o direito de te pedir nada, disse baixinho. Mas se você me der uma chance, Letícia, passarei cada dia da minha vida compensando pelos anos perdidos. Letícia o estudou longamente. Seu rosto ilegível. Um dia de cada vez, Bruno. Respondeu finalmente. É assim que sobrevivemos. É assim que reconstruímos. Um dia de cada vez. Fora da janela do hospital, a chuva finalmente parou, e os primeiros raios de sol começavam a romper entre as nuvens. Mais uma vez, Sr. Meirelles. Concentre-se no movimento, não na dor. O suor escorria pela testa de Bruno enquanto ele se esforçava para mover os dedos dos pés. 4 semanas desde o acidente. 3, desde que começara a fisioterapia intensiva. E cada pequena vitória era conquistada com um esforço monumental. Estou vendo o movimento no dedão direito. Encorajou Paula, a fisioterapeuta. Excelente progresso. Bruno deixou escapar o ar preso nos pulmões. Seu corpo, antes forte e atlético, agora parecia uma prisão. A frustração era constante. Não apenas pela lentidão da recuperação, mas pela consciência aguda de que cada dia naquela cama representava um dia a menos para reconquistar tudo o que perdera. Chega por hoje, anunciou Paula, anotando algo em sua prancheta. Você se esforçou bastante. Posso tentar mais uma série, insistiu Bruno. A recuperação não é uma maratona, Sr. Meirelles. É uma dança lenta. Forçar demais
Só vai retardar o processo. Quando a fisioterapeuta saiu, Bruno ficou encarando o teto do quarto particular. O Hospital Cardoso oferecia o melhor tratamento do Rio para casos como o seu. Ironia do destino que estivesse internado justamente na instituição de seu concorrente, mais irônico ainda que Felipe Cardoso, apesar de não ser seu médico direto, supervisionasse seu caso pessoalmente. A porta se abriu, revelando uma figura pequena e hesitante. Posso entrar. Bruno sorriu ao ver Daniel parado na entrada, segurando um desenho. Claro, campeão, entra. Nas últimas semanas, o menino havia se tornado uma presença constante. No início, vinha apenas com Letícia, observando timidamente, gradualmente, começou a fazer perguntas. Primeiro sobre o acidente, depois sobre os aparelhos e, finalmente, sobre a vida de Bruno. Fiz um desenho para você, disse Daniel, aproximando-se da cama com cautela, sempre consciente dos tubos e monitores. É o super-homem. Bruno pegou o papel, vendo uma figura com capa vermelha em uma cadeira de rodas. Sentiu um nó na garganta. Super-homens também podem usar cadeiras de rodas? Perguntou suavemente. Daniel deu de ombros, com a simplicidade clara das crianças. Claro, tia Letícia disse que você está aprendendo a andar de novo, mas enquanto isso, precisa da cadeira. Como o João da minha sala que quebrou a perna jogando futebol. Ele usa muletas, mas ainda é o melhor goleiro da escola. Bruno sorriu, tocado pela lógica infantil. Obrigado. Vou colocar aqui, onde posso ver todos os dias. O médico disse que você vai poder ir ao jardim hoje. Posso te levar na cadeira. Se sua mãe permitir. Daniel sorriu. Ela deixa. Está terminando uma ligação da escola. Sabe que dia é hoje? Bruno franziu o senho. Quinta-feira. É seu aniversário de 1 mês de hospital, anunciou o menino, como se fosse algo para celebrar. Mamãe e eu trouxemos bolo pequeno, porque ela disse que você ainda precisa cuidar da alimentação. Bruno sentiu o coração apertar. 1 mês. 30 dias de batalhas diárias, de pequenas vitórias e grandes frustrações. 30 dias em que Letícia havia estado ao seu lado, de uma forma ou de outra, reorganizando sua vida para incluir visitas regulares ao hospital, entre suas responsabilidades como diretora e mãe. Quem está pronto para um passeio? Letícia entrou no quarto. Empurrando uma cadeira de rodas, seu sorriso caloroso iluminou o ambiente estéril do hospital. Você vai precisar me ajudar, disse Bruno, indicando o corpo ainda parcialmente imobilizado. Para isso estamos aqui, respondeu ela, aproximando-se para ajudá-lo a se sentar na beira da cama. A transferência para a cadeira de rodas ainda era um processo complicado. Bruno tinha sensibilidade nas pernas, mas força limitada. Os médicos estavam otimistas quanto à recuperação completa, mas o caminho seria longo. Com a ajuda de Letícia e um enfermeiro, finalmente conseguiu se acomodar na cadeira. Daniel, orgulhoso de sua responsabilidade, posicionou-se atrás do equipamento. Para o jardim terapêutico, capitão, anunciou o menino, fazendo Bruno sorrir genuinamente pela primeira vez naquele dia. O jardim terapêutico do Hospital Cardoso era um oásis de paz. Árvores bem cuidadas, canteiros floridos e uma pequena fonte criavam um ambiente que pouco lembrava um hospital. Pacientes em diferentes estágios de recuperação ocupavam bancos espalhados estrategicamente, alguns conversando, outros simplesmente apreciando o sol. É o meu lugar favorito aqui, comentou Letícia, enquanto Daniel corria para ver os peixes no pequeno lago artificial. Você passou muito tempo neste hospital? Perguntou Bruno. Mais do que gostaria de lembrar. Ela sorriu levemente. Mas este jardim fez diferença. Nos dias mais difíceis, quando os efeitos da químio pareciam insuportáveis, Felipe me trazia aqui em uma cadeira como a sua. Bruno observou Daniel, que agora conversava animadamente com uma enfermeira sobre os peixes. Ele é um ótimo garoto. Sim, é. Letícia seguiu seu olhar. Muito parecido com Fabiana em alguns aspectos. A mesma curiosidade insaciável, a mesma alegria natural. E você, como tem sido tudo isso? Perguntou Bruno, indicando o hospital ao redor. Voltar aqui nas atuais circunstâncias. Letícia ponderou por um momento antes de responder. Estranho, familiar, difícil e natural ao mesmo tempo. Ela olhou diretamente para ele.
Nunca imaginei que estaria fazendo este caminho novamente, especialmente com você. Sinto muito por... Não, ela o interrompeu gentilmente. Não mais pedidos de desculpas. Acho que já estabelecemos que todos nós fomos vítimas. De uma forma ou de outra. Bruno assentiu, respeitando seu desejo. Como está Felipe com tudo isso? Perguntou depois de um momento. Letícia suspirou. Ele está... sendo Felipe compreensivo, generoso. Às vezes acho que mais do que mereço. Vocês terminaram. Não estávamos oficialmente juntos para terminar, explicou ela. Estávamos explorando possibilidades, testando águas. Mas sim, concordamos em dar um passo atrás enquanto eu descubro o que realmente quero. O peso daquela afirmação pairou entre eles. Bruno queria perguntar mais. Queria saber se tinha alguma chance real, mas respeitou o espaço que ela claramente precisava. Mamãe, Bruno, venham ver os patinhos, chamou Daniel entusiasticamente de perto do lago. Dever chama, sorriu Letícia, levantando-se. Vamos lá, enquanto ela empurrava sua cadeira em direção ao lago. Bruno absorveu a cena, o sol de outono, o jardim tranquilo, o menino animado e esta mulher extraordinária que, contra todas as probabilidades, estava lhe dando uma segunda chance que não merecia. De volta ao quarto, após o pequeno aniversário improvisado com bolo e suco, Bruno observava o entardecer pela janela. Daniel havia adormecido no sofá do canto, exausto após toda a excitação. Ele ficou tão animado com esse passeio que mal dormiu ontem, comentou Letícia, ajeitando um cobertor sobre o menino. Acho que gosta de brincar de enfermeiro. Ele me perguntou sobre nós, disse Bruno suavemente. Mais cedo, quando você foi buscar água, Letícia se sentou na beira da cama, subitamente alerta. O que ele perguntou? Se eu era o príncipe da história que você conta para ele dormir? Ela corou visivelmente. Ele tem uma imaginação muito ativa. Que história é essa? Perguntou Bruno, genuinamente curioso. Letícia hesitou. Nas noites difíceis, quando ele estava preocupado com minha saúde ou sentia falta de uma figura paterna, eu inventei um conto sobre uma princesa que foi enfeitiçada por um mago malvado, separando-a de seu príncipe. Bobagem, realmente. E como termina essa história? Ainda não terminei de contá-la, admitiu Letícia, olhando para Daniel adormecido. Sempre inventava razões para adiar o final. Porque você não sabia como terminá-la, sugeriu Bruno. Porque temia que a vida real nunca teria um final feliz como nos contos de fadas, corrigiu ela. E não queria mentir para ele. O silêncio que seguiu era confortável, preenchido apenas pelo som suave da respiração de Daniel e dos aparelhos monitorando os sinais vitais de Bruno. Letícia, disse Bruno finalmente, reunindo coragem. Sei que concordamos em tomar um dia de cada vez. E respeito isso, mas preciso saber se existe alguma possibilidade real para nós, ou se estou apenas me agarrando a um sonho impossível. Ela não respondeu imediatamente, seus olhos fixos na figura adormecida do filho. O problema com sonhos, Bruno, é que eles são frágeis, disse finalmente. Quando lutei contra o câncer, aprendi a não fazer planos muito ambiciosos. Um dia de cada vez, um tratamento de cada vez, uma pequena vitória de cada vez. Isso não responde minha pergunta. Não responde, concordou ela, finalmente olhando para ele. Porque não tenho a resposta ainda, o que sinto por você é complicado. Há memórias boas, há dor, há perguntas respondidas e outras ainda em aberto. Mas há possibilidade, insistiu ele. Um pequeno sorriso se formou nos lábios dela. Sim, Bruno, há possibilidade. Era o suficiente por enquanto. Tinha que ser. Amanhã começamos com a barra paralela, disse Bruno, mudando de assunto. Paula acha que posso começar a tentar alguns passos apoiado. Estarei aqui, prometeu Letícia. Você não precisa reorganizar sua vida por minha causa, protestou ele. Sei que tem a escola, Daniel. Estarei aqui, repetiu firmemente. Um passo de cada vez. Lembra, tanto para você quanto para nós. Quando ela se levantou para acordar Daniel e ir embora, Bruno segurou sua mão brevemente. Obrigado, disse simplesmente, por não desistir desta vez. Letícia apertou sua mão de volta.
Talvez nosso conto de fadas ainda possa ter um final feliz, diferente do que imaginávamos há 8 anos, mas ainda assim, feliz. Enquanto observava Letícia e Daniel partirem, Bruno sentiu algo que havia esquecido como era: esperança. Não a esperança vaga e distante de suas fantasias dos últimos 8 anos, mas algo concreto, possível, real. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, era o suficiente. Um pouco mais, Sr. Meirelles, você consegue. Bruno apertou as barras paralelas com tanta força que seus nós dos dedos embranqueceram. 3 meses após o acidente, cada passo ainda era uma batalha. Não apenas contra a fraqueza muscular, mas contra o medo. Medo de cair, medo de falhar, medo de que, depois de tanto esforço, seu corpo simplesmente se recusasse a cooperar. Estou bem aqui, disse Letícia, alguns passos à frente, braços estendidos como se esperasse abraçá-lo. Só mais 3 passos. O suor escorria por seu rosto enquanto ele arrastava o pé direito para frente. Um movimento que antes era automático, agora exigia concentração total. O pé esquerdo seguiu, mais firme. 1, 2. No terceiro passo, suas pernas tremeram perigosamente. Não vou cair, murmurou para si mesmo. Não na frente dela. Quando finalmente alcançou Letícia, o abraço que ela lhe deu foi genuíno, caloroso. 3 meses de fisioterapia diária haviam criado uma intimidade física entre eles. Não romântica, mas confortável, de alguém que conhece as limitações do corpo do outro e o respeita por isso. Seu melhor tempo até agora, sorriu Paula, a fisioterapeuta, consultando o cronômetro. E sem o andador, apenas as barras. Bruno respirou fundo, exausto, mas satisfeito. Quando posso tentar sem as barras? Uma ambição de cada vez. Tigre, riu Paula. Primeiro, vamos trabalhar nessa estabilidade do lado esquerdo. Depois da sessão, Letícia o ajudou a se acomodar na cadeira de rodas que ainda usava para distâncias maiores. Havia uma nova rotina em suas vidas. As manhãs dela na escola, as tardes com ele no hospital 3 vezes por semana, equilibrando seu trabalho com o apoio à recuperação de Bruno. Daniel está ansioso pelo passeio de domingo, comentou ela enquanto o empurrava pelo corredor em direção ao quarto. Eu também, sorriu Bruno. Embora ainda não saiba se estou pronto para um dia inteiro no zoológico. Levaremos a cadeira, sem heroísmos desnecessários. Bruno havia recebido alta hospitalar há 1 mês, mudando-se para um apartamento térreo adaptado próximo ao hospital para continuar a reabilitação intensiva. Os médicos estavam otimistas. A lesão na medula não era permanente. Apenas a recuperação seria lenta. Felipe me ligou hoje, disse Bruno casualmente. Letícia ergueu as sobrancelhas. Mesmo, sobre o quê? A parceria entre nossos grupos. Ele acha que estamos prontos para avançar com o projeto do Hospital Infantil em Nova Iguaçu. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Felipe Cardoso havia se afastado gradualmente nos últimos meses, mantendo uma relação estritamente profissional. Bruno admirava profundamente a dignidade com que o médico havia lidado com toda a situação. Ele é um homem incrível, comentou Bruno. Sim, é, concordou Letícia suavemente. Às vezes me pergunto se você não estaria melhor com ele. Letícia parou a cadeira, dando a volta para encará-lo. Nós já conversamos sobre isso. Não é uma competição, Bruno. Nunca foi. Eu sei, suspirou ele. Mas ele esteve lá quando você mais precisou. Ele nunca a machucaria como eu fiz. Provavelmente não, concordou ela, surpreendendo-o com sua franqueza. Mas a vida não se trata de escolher o caminho mais seguro. Trata-se de seguir o que o coração realmente quer, mesmo quando é arriscado. Os olhos dela encontraram os dele com intensidade. E quanto aos seus votos de renovação? Perguntou Bruno, referindo-se à cerimônia que haviam planejado para quando ele pudesse andar sem apoio. Um passo de cada vez. Lembra, na manhã de domingo, o tempo estava perfeito para um passeio ao zoológico. Céu claro, uma brisa suave e temperatura amena. Daniel mal conseguia conter sua excitação, pulando ao redor do carro enquanto Letícia ajudava Bruno a se acomodar no banco do passageiro. Vamos ver os leões primeiro? Perguntou o menino, afivelando o cinto no banco traseiro. Ou talvez as girafas, ou os macacos. Que tal seguirmos o mapa do parque em ordem?
sugeriu Letícia entrando no carro. Chato, resmungou Daniel, antes de voltar a sorrir. Podemos tomar sorvete depois. Bruno observou a interação com um sorriso. Nos últimos meses, tinha aprendido muito sobre paternidade observando Letícia com Daniel. A paciência infinita, a firmeza gentil, o equilíbrio entre disciplina e diversão. O zoológico estava moderadamente cheio para um domingo. Bruno insistiu em usar a bengala em vez da cadeira de rodas, determinado a caminhar o máximo possível. Tem certeza? Perguntou Letícia preocupada. Trouxemos a cadeira por um motivo. Está no carro se eu precisar, garantiu ele. Mas hoje quero tentar. Daniel, já alguns metros à frente, chamava impaciente. Vamos, os leões esperam. O passeio foi uma revelação para Bruno. Não apenas pelo desafio físico de caminhar por longos períodos, algo que não tentava desde o acidente, mas pela experiência de fazer algo tão normal, tão familiar, como uma família, porque era isso que pareciam para qualquer observador externo. Uma família comum aproveitando um domingo no zoológico. Daniel frequentemente pegava a mão livre de Bruno ao atravessar as sessões mais cheias. Um gesto tão natural que fazia seu coração apertar. Perto do meio-dia, Bruno começou a sentir o cansaço. Letícia percebeu imediatamente. Hora do almoço, anunciou ela, apontando para uma área de piquenique sombreada. Trouxe sanduíches. Enquanto comiam, Daniel transbordava de informações sobre cada animal que haviam visto, misturando fatos reais com fantasias infantis elaboradas. Bruno, perguntou ele repentinamente. Você vai morar com a gente algum dia? O sanduíche parou a meio caminho da boca de Bruno. Letícia engasgou com o suco. Daniel, advertiu ela. Isso não é algo para perguntar assim. Por que não? Questionou o menino com a lógica desarmante das crianças. Você disse que vocês estavam namorando de novo e que ele era especial. O olhar de surpresa de Bruno encontrou o rosto corado de Letícia. Eu disse que estávamos nos conhecendo novamente, corrigiu ela gentilmente. E sim, Bruno é especial para mim, mas há muitas coisas a considerar. Como o quê? Insistiu Daniel. Como o fato de que decisões importantes precisam de tempo, explicou Letícia. Especialmente quando envolvem pessoas que se importam muito umas com as outras. Bruno sorriu para o menino. Sua mãe está certa, Daniel, mas saiba que não importa o que aconteça, você sempre será muito importante para mim. Daniel considerou a resposta por um momento. Então deu de ombros, aparentemente satisfeito. Posso ir ver os macacos agora. Estão bem ali. Fique onde possamos ver você, concordou Letícia. Quando o menino se afastou, Bruno virou-se para ela. Especial? Não se ache tanto, brincou ela. Mas seu sorriso era tímido. Sabe, disse Bruno, observando Daniel encantar-se com os macacos próximos. Nunca pensei muito em ser pai. Antes parecia só mais uma obrigação, uma expectativa social. Mas vendo você com ele facilita as coisas. Sorriu Letícia. É uma criança extraordinária. Como a mãe. Ela corou novamente, desviando o olhar. Ainda não estou acostumada com isso. Com o quê? Você sendo gentil, aberto, sem jogos ou testes. Bruno pegou sua mão gentilmente. Estou tentando ser o homem que você merece. O homem que eu deveria ter sido há 8 anos. Você está diferente, concordou ela. A dor muda as pessoas. Você aprendeu isso da maneira difícil, como eu aprendi com o câncer. Acha que poderíamos realmente tentar de novo? Perguntou ele, subitamente vulnerável. Um recomeço verdadeiro. Letícia observou Daniel por um longo momento antes de responder. Tenho pensado na cerimônia que mencionamos, disse finalmente. No jardim terapêutico. O coração de Bruno acelerou. Você ainda quer fazer isso? Sim, respondeu simplesmente. Quando você estiver pronto, quando puder andar por conta própria até o altar. Isso me dá um ótimo incentivo para a fisioterapia. Sorriu ele. Naquele momento, Daniel voltou correndo, seus olhos brilhando de excitação. Mãe, Bruno, a apresentação dos leões vai começar. Enquanto caminhavam, Bruno apoiado em sua bengala, Daniel entre eles segurando a mão de cada um. A sensação de pertencimento era quase palpável. O jardim terapêutico do Hospital Cardoso estava diferente naquela manhã de sábado. Pequenas lanternas decorativas pendiam das árvores,
e um modesto arco coberto de flores brancas havia sido erguido próximo à fonte. Apenas algumas cadeiras estavam dispostas em semicírculo. Não era uma cerimônia para multidões, apenas para pessoas verdadeiramente importantes. Nervoso? Perguntou Carlos, ajudando Bruno a ajustar a gravata. Aterrorizado, admitiu ele com um sorriso trêmulo. Não pela cerimônia, mas pela caminhada, completou o amigo, compreendendo, 6 meses após o acidente, Bruno havia progredido muito além das expectativas médicas. Caminhava com uma bengala para distâncias médias. E em ambientes conhecidos, conseguia se locomover sem apoio por curtos períodos, mas nunca havia tentado uma caminhada tão significativa quanto esta, do início do jardim até o altar, completamente sozinho. Ela estará esperando, disse Carlos, tranquilizador. Não importa quanto tempo leve. Quando a pequena banda começou a tocar, Bruno respirou fundo. O caminho parecia imenso. Talvez 30 metros de grama bem aparada. Em outros tempos, teria percorrido essa distância sem pensar. Agora, representava a maior prova de sua recuperação. Ele deu o primeiro passo sem a bengala, consciente de que todos os olhos estavam nele. Paula, sua fisioterapeuta, observava atentamente da primeira fileira, pronta para intervir se necessário. Felipe Cardoso estava lá também, em um gesto de extraordinária generosidade, representando a conexão continuada entre suas famílias e empresas. E então, no final do caminho, sob o arco de flores, estava Letícia em um simples vestido branco de algodão, radiante como nunca. Ao seu lado, Daniel, orgulhosamente segurando uma pequena almofada com as alianças, um passo após o outro. Bruno avançou lentamente. Suas pernas tremiam com o esforço, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Seu farol, sua âncora, sua redenção. Quando finalmente alcançou o altar, a pequena plateia aplaudiu espontaneamente. Não era apenas a celebração de um casamento, mas de uma jornada completa de recuperação, física, emocional, espiritual. Você conseguiu, sussurrou Letícia, lágrimas brilhando em seus olhos. Nós conseguimos, corrigiu Bruno, tomando suas mãos nas dele. Daniel sorriu para os dois, segurando as alianças com importância solene. Este não era apenas o recomeço de um amor interrompido, mas o nascimento de uma nova família, construída não sobre testes e desconfianças, mas sobre verdade, perdão e segundas chances. 5 anos depois, o carro percorria a estrada arborizada que levava à nova sede da Fundação Fabiana Lima. Bruno dirigia devagar, apreciando a paisagem familiar. Ao seu lado, Letícia revisava algumas anotações para o discurso de inauguração. Acha que vão gostar da surpresa? Perguntou Bruno, lançando um olhar rápido para a esposa. Daniel vai adorar, sorriu Letícia. Ele vem falando disso há semanas. No banco traseiro, adormecida em sua cadeirinha, estava Helena, de 2 anos, com cachinhos escuros emoldurando o rosto angelical. A chegada inesperada da filha havia sido a cereja do bolo na reconstrução da família Meireles Lima. Ainda não acredito que demolimos a mansão do meu pai para construir isso, comentou Bruno, quando o imponente edifício apareceu na curva seguinte. Era um complexo moderno e acolhedor, com amplas janelas e áreas verdes. Nada lembrava a antiga mansão de Osvaldo Meireles, com sua arquitetura intimidadora e atmosfera opressiva. Onde antes havia símbolos de poder e isolamento, agora existia um centro de acolhimento e tratamento para crianças com câncer e órfãs. 2 grupos que tocavam profundamente o coração da família. Acho que é a melhor forma de redenção, respondeu Letícia. Transformar um lugar de manipulação e desconfiança em um de cura e esperança. Bruno assentiu. Estacionando o carro na vaga reservada, Helena despertou com o movimento, olhando ao redor com seus grandes olhos curiosos, tão parecidos com os da mãe. Chegamos, princesa, sorriu Bruno, saindo do carro para pegar a filha. Seus movimentos ainda carregavam uma leve rigidez, sequela permanente do acidente. A bengala, companheira dos primeiros anos, agora era necessária apenas em dias de cansaço excessivo ou clima muito úmido. A fisioterapia contínua e a determinação férrea haviam feito o que muitos médicos consideravam impossível, uma recuperação quase completa.
Papai, anda logo, tio Felipe já está aqui, chamou Daniel, agora um adolescente de 13 anos, correndo em sua direção. O menino havia crescido alguns centímetros durante o verão, e seus traços começavam a mostrar o homem que um dia seria, inteligente, compassivo e determinado como a mãe. Estamos indo, riu Bruno, ajeitando Helena no colo. Não vamos perder nossa própria cerimônia de inauguração. O saguão principal da fundação estava decorado com fotos de Fabiana, a jovem mãe que nunca conheceu o filho, mas cuja memória inspirou todo o projeto. No centro, uma placa de bronze informava: Fundação Fabiana Lima, para que nenhuma criança enfrente sozinha suas batalhas mais difíceis. Felipe Cardoso aproximou-se, estendendo a mão para Bruno com genuína cordialidade. Nos últimos anos, a parceria entre o Grupo Meireles e o Grupo Cardoso havia transcendido o âmbito profissional, criando uma aliança que transformava a saúde pública no Rio de Janeiro. Impressionante, comentou Felipe, olhando ao redor. Muito melhor do que os projetos sugeriam. Não teríamos conseguido sem sua orientação clínica. Respondeu Bruno sinceramente. A relação entre os dois homens havia evoluído para um respeito mútuo, que poucos acreditariam possível. Felipe, agora casado com uma oncologista pediátrica que conhecera em um congresso, havia encontrado seu próprio caminho para a felicidade, permitindo que a amizade com Letícia e Bruno florescesse sem sombras do passado. O auditório está lotado, informou Márcia, aproximando-se com uma prancheta, promovida a vice-presidente do Grupo Meireles. Ela coordenava as iniciativas sociais da empresa com a mesma eficiência que antes aplicava às reuniões corporativas, imprensa, autoridades e, mais importante, as primeiras famílias que serão atendidas. Onde está seu patrocinador surpresa? Perguntou Felipe discretamente. Bruno sorriu. Acabou de chegar. Está na sala de reuniões esperando o momento certo. A surpresa a qual se referiam era a presença de Carlo Fabrício, agora um chefe estrelado internacionalmente, que havia não apenas doado uma quantia substancial para a fundação, mas também criado um programa de gastronomia terapêutica para as crianças em tratamento. O auditório silenciou quando Letícia subiu ao palco. Aos 43 anos, ela irradiava uma confiança serena, os cabelos mais longos agora emoldurando um rosto que havia enfrentado e superado algumas das provas mais difíceis da vida. Há 13 anos, recebi 2 diagnósticos que mudaram minha vida para sempre. Começou ela, sua voz clara alcançando cada canto do auditório. Um tumor cerebral e a notícia de que minha irmã mais nova, Fabiana, havia falecido, deixando um bebê de 3 meses naquele momento. Pensei que fosse o fim de tudo. Ela fez uma pausa, olhando para Daniel na primeira fileira, agora carregando a pequena Helena no colo. Mas era apenas o começo de uma jornada que me trouxe até aqui hoje. O câncer me ensinou sobre fragilidade e força. A maternidade repentina me ensinou sobre amor incondicional e a vida me ensinou sobre segundas chances. Bruno, sentado ao lado de Daniel, sentia o peito apertar de emoção. Cada palavra de Letícia ecoava a jornada extraordinária que haviam percorrido, separados e juntos. A Fundação Fabiana Lima nasce para oferecer às crianças o que foi essencial na minha própria batalha: tratamento médico de excelência, apoio psicológico integral e, acima de tudo, a certeza de que não estão sozinhas. Enquanto Letícia explicava as diferentes alas da Fundação, o centro oncológico, o abrigo para crianças órfãs, os espaços terapêuticos especializados, Bruno observava o rosto dos presentes: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, famílias esperançosas, um exército de pessoas determinadas a transformar vulnerabilidade em força. E agora, anunciou Letícia com um sorriso luminoso, quero chamar ao palco a pessoa que tornou tudo isso possível, não apenas com recursos financeiros, mas com uma visão transformadora nascida das próprias cicatrizes. Meu marido, Bruno Meireles Lima. Os aplausos ecoaram enquanto Bruno se levantava, caminhando firmemente até o palco sem qualquer apoio. Ainda havia dias em que a dor o lembrava do acidente, mas hoje não era um deles. Hoje, cada passo carregava a certeza de um propósito cumprido. Obrigado, disse ele, ao lado de Letícia. Como muitos sabem,
Este lugar tem um significado especial para mim, onde agora erguemos esperança. Antes havia uma mansão construída sobre valores que não resistiram ao teste do tempo. Meu pai, Osvaldo, acreditava que poder e controle eram as únicas moedas que importavam. Demorei tempo demais para perceber como estava enganado. Bruno olhou para o filho adotivo, agora carregando oficialmente o sobrenome Meireles Lima. O que realmente importa são as conexões que construímos, a confiança que nutrimos, o amor que oferecemos sem esperar nada em troca. Esta fundação não é apenas um tributo à memória de Fabiana Lima, mas um compromisso com um legado diferente, um que substitui manipulação por transparência, desconfiança por fé e isolamento por comunidade. Ele entrelaçou seus dedos nos de Letícia antes de continuar. Acredito que estamos aqui hoje porque aprendemos, da forma mais difícil, que testes de amor nunca funcionam. O verdadeiro amor se prova na travessia conjunta das tempestades, não na criação de tempestades artificiais para testar a resistência do outro. Daniel sorriu, balançando Helena, que tentava alcançar os pais com suas mãozinhas rechonchudas. E agora, tenho o prazer de anunciar nossa primeira grande parceria internacional. Bruno fez uma pausa dramática. Chefe Carlo Fabrizio, por favor, junte-se a nós. Uma onda de surpresa percorreu o auditório quando o famoso chefe italiano subiu ao palco, anunciando seu programa inovador que usaria a gastronomia como ferramenta terapêutica para crianças em tratamento. A cerimônia continuou com o descerramento da placa e o tradicional corte de fita. Mas o momento mais significativo veio depois, quando as portas se abriram oficialmente e as primeiras famílias entraram para conhecer o local que, para muitas delas, representaria um novo começo, na sala da diretoria. Onde um retrato de Fabiana sorria gentilmente da parede principal, Letícia e Bruno estavam sozinhos após horas de apresentações e conversas. Acho que ela estaria orgulhosa, disse Letícia, olhando para a foto da irmã. Tenho certeza que sim, concordou Bruno, abraçando-a por trás. Daniel é testemunho disso. Ele perguntou algo interessante ontem. Comentou Letícia, virando-se para o marido. Quis saber se achávamos que tudo acontece por uma razão, se toda a dor tinha um propósito maior. E o que você respondeu? Que não acredito que o sofrimento seja necessário ou predestinado, mas que cabe a nós dar significado mesmo às experiências mais dolorosas. Bruno sorriu, acariciando o rosto da esposa com ternura. Como você fez com o câncer, como fizemos com nossos erros. Exatamente. Pela janela, podiam ver Daniel mostrando o jardim terapêutico para um grupo de crianças, Helena seguindo-o como uma pequena sombra adoradora. O jardim, inspirado no Hospital Cardoso, tinha sido desenhado pessoalmente por Felipe, como sua contribuição ao projeto. Ela nos deu o maior presente de todos, disse Letícia, olhando para o retrato de Fabiana, enquanto observava o filho brincando com as crianças. Ela nos deu uma segunda chance de sermos uma família. Bruno beijou suavemente os cabelos da esposa, ciente de como cada momento, cada escolha, cada obstáculo superado os havia conduzido precisamente a este lugar. Não apenas o edifício físico, mas este momento de plenitude e propósito compartilhado, o Império Meireles, antes focado em condomínios de luxo e arranha-céus corporativos, agora construía principalmente hospitais, escolas e centros comunitários. A parceria com o Grupo Cardoso havia revolucionado o acesso à saúde em comunidades carentes. E no centro de tudo estava a Fundação Fabiana Lima, símbolo vivo de como o amor, quando genuíno, sempre encontrava o caminho da redenção. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o complexo recém-inaugurado. Um novo dia terminava, mas para as vidas tocadas pela Fundação e para a família Meireles Lima, era apenas o começo de um capítulo repleto de propósito, cura e, acima de tudo, amor verdadeiro.